Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje gostaria de deixar para a meditação de todos um capítulo muito interessante da Bíblia, na verdade um único versículo que me retrata uma história de perseverança, uma história de fé, uma história de persistência, de confiança. E nessa história de confiança eu encontro uma personagem muito interessante. Uma personagem que não conhecia o Deus Todo-Poderoso como nós conhecemos, ou como nós dizemos que conhecemos, mas que teve atitudes certamente impressionantes quanto à busca pelo milagre. O versículo que eu vou deixar para vocês se encontra em João, capítulo 5, versículo 1, que diz a seguinte, sobre a cura do paralítico em Betesda. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, ao qual tinha 5 portas. Esse versículo ele começa dizendo sobre Jesus sair de uma festa e ir até Jerusalém. Jesus ele saiu de uma festa para ir a Jerusalém porque ele tinha um propósito naquele lugar. Porque quando Jesus ele vem sempre para mudar uma história, para mudar uma vida, para dar vida àquilo que não tem vida. E Jesus ele foi fazer aquilo naquele momento. Aí você me pergunta por quê? Porque Jesus deixou uma festa de lado para ir atrás de uma pessoa que estava enferma, para ir atrás de uma pessoa que precisava de um milagre. Ou seja, é isso que eu entendo, que quando nós precisamos, Jesus ele para tudo o que está acontecendo. Se tem uma festa, ele para atender o nosso pedido, para ouvir a nossa voz, para nos curar, para nos livrar, para nos libertar. Jesus ele não mede dificuldade como ser humano. O ser humano ele procura dificuldade em tudo para não agradar a Deus, mas Jesus é totalmente diferente. Ele sai de uma festa, ele sai de uma bonança para ir àquele lugar onde não tem vida. Eu creio que dentro, no momento quando Jesus saiu daquela festa, eu creio que dentro do coração daquele homem que estava deitado à beira daquele tanque, eu creio que ele chorava por dentro, pedindo para Deus um milagre. Eu acredito que foi naquele momento que Jesus ele escutou o coração daquele homem chorar e foi ao encontro daquele homem. Aí a passagem diz que Jesus ele saiu de uma festa para ir para aquele tanque. E naquele tanque havia um homem que havia ali em estado praticamente terminal, porque ele já estava ali há muito tempo. A Bíblia diz que aquele homem ele padecia 38 anos daquela enfermidade, mas a Bíblia ela não deixa claro de que aquele homem nasceu com aquela enfermidade. Aí isso não está na Bíblia, mas me dá o espaço para imaginar a história daquele homem antes da enfermidade. Eu imagino a história daquele homem, uma criança, né? Já que ele sofria 38 anos, eu acredito que ele tinha por volta de uns 45 anos já de idade, 38 anos somente de enfermidade. E começo a me dar espaço para imaginar aquele homem, uma criança, anos atrás na enfermidade, que brincava, corria, sorria, se divertia. E eu acredito que aquela criança, ela brincava com os amigos na rua, saía, curtia, como toda criança, corria atrás de pipa, jogava bola. Eu acredito que por uma fatalidade, acabou acontecendo um acidente que barrou todos os seus sonhos, barrou tudo aquilo que ele queria para si, porque toda criança ela é sonhadora. Eu, por exemplo, sempre tive vontade de ser cirurgião plástico quando criança. Aquilo não estava distante de mim, porque quando um ser humano é criança, ele imagina, ele sonha muito mais alto do que quando ele é adulto. Se você parar para imaginar os sonhos que você tinha quando você era criança, você sonhava sempre muito mais do que você é hoje. Eu acredito que hoje, quando você olha para você, você fala assim, o que eu vejo para o meu futuro? Você se vê um cara velho, sem dinheiro, sem situação financeira boa. Certamente você vai se imaginar cheio de dificuldades daqui para o futuro. Só que quando você era criança, você sonhava o homem mais rico do mundo. Você sonhava que você seria o homem milionário, trilionário, quadrilionário. O homem que teria uma ótima casa, uma ótima esposa, uma ótima família. E hoje você já não sonha mais. Foram apenas 10 anos que mudaram todos os seus sonhos, porque quando eu tinha por volta de 9 anos eu sonhava isso para mim. E hoje, 10 anos depois, eu já não sonho mais isso. O que aconteceu com os sonhos? O que foi que aconteceu com os desejos, com as suas vontades? Morreram. 10 anos foram suficientes para afogar os teus sonhos? 10 anos foram suficientes para barrar os seus desejos, barrar os teus objetivos? Eu acredito que aquela criança,
brincava, tinha sonhos, e por uma fatalidade tudo aquilo barrou tudo aquilo que ela tinha vontade de ser. Não é como a gente parou de sonhar porque a gente cresceu, amadureceu e viu que a vida realmente é um pouco mais difícil do que a gente imaginava quando criança. Só que aquela criança estava numa situação bem pior. Ela já estava com enfermidade, já não sonhava, já não podia alcançar os seus objetivos porque havia uma fatalidade. A Bíblia me dá a entender que aquela criança, que aquele senhor que havia 38 anos que sofria na beira daquele tanque, antes disso ele não conhecia a Deus. Ela me dá esse espaço para imaginar que aquele homem não conhecia a Deus. Ou seja, para uma pessoa que não conhece a Deus, uma enfermidade é o fim. Ponto. Ou seja, se ele já não sonhava mais em ser uma criança, um adulto, cheio de compromisso com família, ele tinha todo o direito, porque ele não tinha Deus. Quando você não tem Deus, você muitas vezes se encontra em situações em que você já desacredita de si mesmo. Eu acredito que depois daquela enfermidade, aquele menino começou a sofrer, a chorar, a se perguntar o porquê aquilo acontecia. Aí eu começo a me dar mais espaço para me imaginar mais ainda a história daquela criança, o pai dela correndo atrás de médicos, correndo atrás de cirurgiões, tentando imaginar, tentando descobrir uma forma de curar, porque o pai ele busca a solução para a vida do filho. O pai, quando ele vê o filho numa situação difícil, o pai que realmente é pai de verdade, que tem um sentimento de pai, um sentimento paterno dentro do coração, ele busca ajudar o filho. Ele bate sim, não digo que o pai não bate, porque Deus, quando a gente precisa, ele também bate. E eu acredito que o pai procurou uma solução para tentar melhorar a vida da situação daquele menino naquela cama, e não encontrou solução nenhuma, e começou a sofrer por si mesmo. Começou a sofrer por dentro de si. Só que o pai, ele sempre tenta ser durão em todas as suas atitudes. Eu creio que aquele pai, ele tentava ser forte na vida daquela criança, e falava: olha filho, você vai levantar daí, você vai brincar, você vai correr, você vai pular. E eu começo a imaginar aquela criança que tinha muitos amigos, já não tem mais tantos amigos, já não tem tantos companheiros, já não tem mais pessoas que vão à tua casa para te visitar. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela diz que aquelas pessoas daquele tempo que sofriam de alguma enfermidade eram consideradas amaldiçoadas. Aí eu começo a imaginar, poxa, uma criança que tinha uma vida toda pela frente já é considerada amaldiçoada. O povo já escanteia, já diz que é pecado, já diz que errou. Olha, deve ter errado, certamente o pai dele deve ter pecado, deve ter feito alguma coisa para essa situação. E começa a levantar as calúnias, as perseguições, e a vida daquela criança muda totalmente. Eu acredito que aquela criança ela já começa a se perguntar, eu começo a imaginar, poxa, aquela criança perguntando pro pai, eu vou melhorar, né pai? E o pai com aquele olhar meio trêmulo, dizendo, olha filho, eu vou fazer o possível, e você vai levantar daí. Só que quando Deus ele planeja algo para a vida de alguém, todos os sonhos dela muitas vezes são barrados. Por quê? Porque quando Deus quer algo na vida de alguém, tem que acontecer. Quando Deus ele quer marcar um encontro com alguém, esse encontro acontece. Você pode aceitar esse encontro ou não aceitar, mas o encontro sempre acontece. Eu começo a ver testemunho de várias pessoas pela internet, pessoas pela televisão, que diz que tinha tudo, mas quando Deus marcou um encontro, ele perdeu tudo. Porque quando Deus marca um encontro, toda a situação muda. E eu começo a imaginar a vida dessa criança que Deus marcou um encontro desde cedo. Provavelmente tinha uns 10 anos, de 8 a 10 anos. E Deus já havia um projeto na vida dela, um encontro com ela. Aquela enfermidade barrou todos os seus sonhos, seus desejos, mas não barrou o projeto de Deus. Deus ele escolhe um drogado, Deus ele escolhe um aleijado, Deus escolhe um enfermo, um louco, e cura todo tipo de enfermidade, cura todo tipo de tristeza, de angústia, de dor, de revolta. Deus ele faz as escolhas que ser humano nenhum faria. Deus ele me escolheu, Deus ele me tirou de um lugar onde ser humano nenhum me olharia, me veria diferente. E foi assim que Deus fez com aquele homem, com aquela criança que talvez teria um futuro igual a todas as outras. Crescer, se tornar um homem pai de família, constituir uma família, trabalhar, somente isso. Mas Deus ele reservou o melhor. Aí você fala, poxa, mas Deus reservou o melhor, mas uma enfermidade seria 38 anos com enfermidade era melhor. Só que você imagina, aquela pessoa, aquela criança, ela teve sim uma enfermidade, 38 anos, padeceu 38 anos, só que ela teve um encontro com o Todo-Poderoso. Esse que é o mais importante, ela teve um encontro pessoalmente, Jesus cara a cara. Ela viu Jesus, olhou nos olhos de Jesus. Imagina você, Deus ele te separar, te escolher, colocar sobre ti um jugo pesado, porque quando Deus ele escolhe alguém, a pessoa tem que carregar um peso, um fardo. E aí, a recompensa é olhar nos olhos do Todo-Poderoso. É essa recompensa que nós temos. Você pode dizer, olha, isso é muito ruim, mas essa é a recompensa que nós temos. Hoje em dia, na casa do Senhor, nós sofremos, nós somos perseguidos, somos caluniados, somos humilhados.
Mas a nossa recompensa é a mesma recompensa que aquele homem que sofreu daquela enfermidade. É o encontro pessoal com Deus. A recompensa pelo aquilo que você sofre hoje é o encontro com Deus. Você pode achar que aquele homem sofreu demais, sim, mas você também sofre. Aquele homem ele recebeu a recompensa. Deus ele parou tudo. Jesus Cristo ele parou tudo que fazia, a diversão, para ir cuidar de um enfermo. Ele se levanta do conforto dele, do trono dele, vai até você. Você pode estar no hospital, você pode estar numa casa de recuperação, você pode estar deitado em cima de uma cama, você pode estar de pé, você pode estar drogado, noiado, onde você estiver, Deus ele vai curar. Porque Deus ele faz assim. Aí eu já começo a imaginar aquela criança enferma, triste, em cima de uma cama, com sonhos barrados. E Deus ele começa a traçar todo o caminho, preparar o ambiente. Eu acredito que o pai daquela criança já não tinha mais estímulo, as pessoas já acusavam. E eu acredito que ele já não podia mais ir para a escola e ele ficava deitado pelos lugares, em cima de uma cama, pedindo esmola. Eu acredito que aquela era a atividade daquela criança. Já não era mais viver a vida de uma criança sem pedir esmola, mendigar. E eu acredito que ela mendigava dia e noite. Só que Deus ele tem muito mais pra gente. Quando nós estamos numa situação realmente de revolta, de tristeza, uma situação realmente difícil, nós não procuramos Deus, nós vamos mendigar. É por isso que o inimigo ele brinca, o inimigo ele tosse, o inimigo ele quebra, o inimigo ele pisa. Porque em vez de nós buscarmos a verdadeira solução para nossas vidas, que é o Senhor Deus, nós vamos mendigar aquilo. Nós vamos mendigar sim, ele precisava de comer, precisava sobreviver, só que ele foi mendigar, acredito. Assim somos nós. Pare e lembre do momento que você saiu da igreja, do momento onde você abandonou o Senhor Jesus, a ser muitas das vezes assim, deixado de lado. Você começou a buscar amizades porque você se sentia na necessidade de voltar a ter as amizades do mundo. Você foi mendigar amizade, você foi mendigar reconhecimento. E o que você encontrou para você estar aqui hoje, infelizmente não foi o que você procurava. E aquele menino ele teve um encontro com Deus. Deus ele separou, tirou, barrou os sonhos daquela criança para marcar um encontro. Aí eu começo a me perguntar, mas Deus, será que para uma criança não seria um choque, um abalo tão grande? Será que não teria uma forma melhor do Senhor marcar um encontro com aquela criança? Não teria. Porque o homem ele só sabe reconhecer quando ele está na enfermidade. O homem em geral ele nasce com seu DNA. Ele só procura a Deus quando ele está em situação de vida ou morte, uma situação de tristeza, de enfermidade. É sempre assim. Porque comigo foi assim, com você, com muitos que estão ouvindo essa mensagem foi assim. Aí a palavra de Deus diz que aquele homem estava deitado à beira daquele tanque, aquele que já havia passado tempos, e deixaram ele ali e levavam ele para outros lugares, mas fazia 38 anos que ele sofreu daquela enfermidade. E Jesus ele deixou a festa e saiu da festa e foi passear perto do tanque. Chegando perto do tanque, ele não foi por acaso. Agora você imagina um lugar onde havia muitos enfermos, apenas um homem ser curado. Eu mesmo me perguntei por que, Senhor? Porque o único homem foi curado? Porque são poucos os que estão ali. É os que estão interessados em milagres. É os que estão interessados em ser deixado, em deixar as lepras, as feridas, deixar aquelas enfermidades da carne. A enfermidade da carne que eu digo não é a sua doença, muitas das vezes o seu câncer, não é muitas das vezes o seu mioma, ou isso, aquilo, muitas vezes é o seu pecado. São as suas doenças carnais. Porque se você se livrar das suas doenças carnais, dos seus pecados, Deus ele certamente vai te livrar. Porque não adianta você só buscar a cura da enfermidade, mas a cura espiritual você não ter. Vários homens ali sofriam de enfermidade, somente um foi curado. Por quê? Porque só um estava ligado realmente em receber. Só um realmente estava disposto a ser mudado. Aí você fala, mas como é que somente um estava disposto a ser mudado? Porque se você ler um pouco mais à frente desse versículo, provavelmente aqui no versículo 14 do capítulo 5 de João, você vê que depois que ele é curado, ele foi encontrado no templo. Ou seja, depois que ele foi curado, ele não foi para bebedice, ele não foi buscar, não foi como eu posso dizer, ele passou praticamente a vida dele toda em cima de uma cama, ele não teve uma vida familiar, ele não teve uma vida sexual. Ou seja, ele poderia muito bem ir para os bares da cidade para se prostituir, mas não, ele foi ao templo. Porque Jesus ele conhece o coração de cada um. E aquele homem, ele estava ali e ele precisava de um milagre, mas eu acredito que ele clamava pelo milagre. Ele se colocou na posição de receber o milagre e de ser mudado. E foi nesse momento que eu acredito que Deus tomou a decisão de ir até aquele lugar e mudar a vida daquele homem. Quando chega lá, passa por diversas pessoas e cura um único homem. Certamente se eu estivesse lá eu ia gritar. Eu ia fazer um barulho para alguém me reparar e tentar chamar de alguma forma e falar, eu quero ser curado também.
Mas ninguém, absolutamente ninguém viu, a não ser aquele homem. Aquele homem que padecia numa cama estava tendo um encontro íntimo, pessoal, cara a cara com Deus. Será que isso não é o suficiente para você estar firme nesse momento? Será que isso não é o suficiente para você lutar, para você persistir, para você buscar, para você determinar a tua vitória? É você se levantar do lugar onde você está deitado, do chão onde você está deitado, da cama onde você está deitado, do leito onde você está deitado e falar: eu vou ter um encontro íntimo com Deus, eu quero tocar o coração dele, eu vou começar a meditar na palavra dele, eu vou começar a chamar o nome dele, porque uma hora ele vai me escutar. Assim como aquele homem que estava deitado num lugar onde era esquecido pela cidade, pela sociedade. Naquele tanque, ele não ficava no lugar mais popular da cidade, não. Ele ficava no lugar esquecido, porque os enfermos eram tidos como amaldiçoados. Nenhum homem em pura consciência, sem consciência, que não fosse enfermo, ele não aparecia no lugar daquele. As pessoas eram deixadas como animais naquele lugar, todo sujo. Agora imagina comigo, aquele tanque era um lugar onde descia vários enfermos, várias pessoas doentes. Aquela água provavelmente não era muito limpa, mas aquele homem ele estava lá. Diferente de Naamã ele não queria descer na água suja para ser curado, mas aquele homem ele estava ali, ele queria descer na água suja. O problema é que quando Jesus perguntou para ele: ei, você quer explicação? Ele falou: olha, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, mas de todo esse tempo que eu estou aqui, ninguém nunca me ajudou. Toda vez que eu vou descer, alguém desce primeiro que eu. Ou seja, ele estava ali para descer na água, mesmo suja, mesmo imunda. É porque quando Deus marca um encontro com a gente, nós temos que deixar o nosso orgulho, assim como Naamã, ele fala assim pela segunda vez: deixe teu orgulho, se coloca na posição de descer. Muitas vezes a água vai estar suja, mas você vai ter que determinar que você vai descer. Se eu ver realmente que você tem a vontade de descer, você nem vai precisar descer para ser curado. Eu mesmo vou até você e vou curar você pessoalmente. Porque com Deus é assim. Deus ele não quer ver você sendo humilhado. Deus ele não quer ver você sendo rebaixado. Mas muitas vezes é preciso, porque o nosso orgulho é maior muitas vezes do que nosso desejo de buscar a Deus. Quando nós temos o ego maior do que aquilo que Deus tem pra gente, aí a gente é humilhado. Mas quando você tem um coração voltado para Deus, um coração de bondade, de fidelidade, você não precisa ser humilhado. Deus ele não vai fazer você ser humilhado se você tem um coração realmente bondoso, um coração realmente digno. E aquele homem ele estava ali, se levantou naquele lugar, foi curado, demonstrou satisfação a Deus, porque foi buscar a Deus depois disso, foi buscar um milagre. Foi ao templo, acredito que foi para agradecer ao Senhor. E isso é uma passagem que me deixa muito, como eu posso dizer, muito emocionado. Eu fico muito, como eu posso dizer assim, muito emocionado realmente de ler essa passagem, porque ela retrata da vida de um homem em que em 38 anos ele ainda esperava um milagre. Se ele estava ali na beira daquele lugar, e há 38 anos eu acredito que ele não estava ali há 38 anos parado naquele mesmo lugar. Mas que há 38 anos, se ele sofreu de enfermidade há 38 anos, é sinal de que aquela não foi a primeira vez que ele foi buscar um milagre. E eu acredito que naquela vez em que ele foi buscar um milagre, ele recebeu porque ele estava com o pensamento voltado para o que ele queria. Se ele estava 38 anos depois daquela enfermidade esperando um milagre, é porque ele ainda queria que podia ser curado. Ele estava esperando a cura no lugar certo, porque eu acredito que ele estava ali não pensando que a água ia curar ele, mas sim acreditando que alguém iria curar ele. E aquele alguém era aquele alguém que todo mundo falava: olha, o anjo vai descer nas águas, vai balançar as águas e a gente vai ser curado. Só que eu acredito que no coração dele ele tinha uma visão diferente. Ele falava: poxa, se o anjo desce nas águas, o anjo é um ser celestial, eu acredito que Deus ele pode me curar. Eu acredito que de todas aquelas pessoas, aquele homem ele podia não ser o primeiro da fila naquele momento, mas ele recebeu o milagre porque ele cria no Deus em que poderia fazer o milagre na vida dele. Esse é o importante. Não é você crer muitas das vezes num lencinho, você crer muitas das vezes numa coisinha, que é você crer em Deus acima de tudo e de todos. Aqui no YouTube, em vários lugares, você vê pessoas criticando, falando mal de Deus, questionando o trabalhar de Deus. Mas eu peço para você que não questione mais o trabalho de Deus, mas que você comece a pensar como um ser submisso a Deus. E você vai começar a ver o quanto trabalho você dá para Ele, você vai começar a ver o quanto dor de cabeça você dá para Ele. Aí você vai começar a entender o porquê que Deus muitas vezes ele é tão, como eu posso dizer, tão terrível, como diz a palavra dele. Porque nós merecemos, porque se tudo for de bombejada, infelizmente não dá certo. Já não dá certo agora, que Ele é tão misericordioso. Imagina se Ele tiver o coração tão, como eu posso dizer, sem cobrança nenhuma, tudo da forma que nós queremos, que nós achamos.
O que Deus quer é o nosso melhor, é o nosso coração, quer a nossa vida no altar. Deus, ele certamente não vai te jogar no inferno por causa das tuas vestes, só que é bom você muitas vezes analisar se a forma que você se veste, analisar se a forma que você busca a Deus. Porque quando você tem que estar com a vida totalmente voltada para Deus, aí você fala o que isso tem a ver com a mensagem, porque aquele homem ele estava numa posição de receber o milagre. E você, como adorador, tem que estar na posição de receber o milagre. A posição de receber o milagre, não estou dizendo que é você, olha, você não pode estar de boné, você não pode, não é nada disso. Eu estou dizendo que as suas atitudes têm que agradar a Deus. Analise-se a si mesmo, e aquilo que você acredita em que impede você de chegar a Deus, isso você tira do teu coração, porque Deus ele confirma através de mensagens, de palavras. Tire tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus e comece a buscar a Deus, a acreditar, a confiar em Deus, que você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Você vai se levantar dessa cama, você vai se levantar desse leito, você vai se levantar dessas feridas, dessas pobrezas espirituais, e você vai chegar no lugar onde aquele homem chegou, diante da face de Deus. É isso que nós aguardamos, é isso que nós queremos, e é lá onde você vai chegar em nome de Jesus, amém?